Pulus Tintas e Ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção. A loja de construção mais completa de Aquirás. Ótica Reflex Aquirás, WhatsApp 988710955. Nutrifértil, WhatsApp 985695567. A Azordep, vidraçaria em Aquirás, WhatsApp 987775762. Jesus Miguel, contabilidade geral, WhatsApp 988948774. Quero pedir permissão, presidente, a todos os vereadores para eu falar um pouco, uma narrativa um pouco da vida desse Luiz Carlos, que foi muito importante na vida da nossa sociedade, na vida do nosso Aquirás, e o legado que ele deixou de ensinamentos, eu vou falar isso no final, merece ainda que a gente registre mais ainda quem foi Luiz Carlos Castro. E a vida dele se confunde com a vida do meu pai. Meu pai, quem não conhece, o seu Carlos Augusto, né, o ex-prefeito Carlos Augusto, eles são amigos de infância. Meu pai era um pouco mais velho e eles viveram o primeiro momento da adolescência juntos, brincaram muito juntos, foram até para suas cervejadas, para os seus namoros juntos aí e trabalharam juntos. Meu pai nasceu, aliás, o Luiz Carlos nasceu primo do meu pai era mais velho, né? Eles eram primos, mas como disse o Ednei, nosso querido primo, quando a gente olhava para eles dois, a gente não via dois primos, via dois irmãos. Como disse a minha tia Socorro ontem de manhã, hoje de manhã, quando o meu primo, filho da tia Socorro, irmã do meu pai, o Carlos, que a gente chama carinhosamente de Tadinho, perguntou por que eu estava tão sofrido. E ela disse, porque ele reviveu toda a dor da perda do pai, dado a proximidade e a irmandade do Luiz Carlos com meu pai, Carlos Augusto. E eu quero contar um pouquinho desse começo. Ambos brincando, convivendo, vivendo naquela irmandade, aconteceu um fato que hoje de manhã o meu tio Antônio Augusto, irmão mais novo do meu pai, filho do Manuel Mateus, Manuel São Pires, pai do meu pai, né, portanto, ele botou aqui no grupo da família o seguinte agradecimento. Luiz Carlos, você partiu, mas tenho que agradecer os plantões, aí botou entre aspas, ainda na juventude do Luiz Carlos, nosso primo, que você deu junto na doença do meu pai dele, Antônio Augusto, pai do meu pai, Manuel Mateus. Foram muitas noites em claro, fazendo compressas quentes nas costas dele, deslocando a rede de um lugar para o outro. Você no punho e eu no outro lado. Uma solidariedade infinita que você tinha pelo seu tio Mateus, como ele chamava meu avô, pai do meu pai, como tio Mateus. Ele era sobrinho do vovô Mateus. Agora vocês estão em outro plano. Tio Mateus, seu tio Mateus, né, meu avô, o Carlos Augusto, seu irmão, seu primo irmão, a Paizinha, assim como a dona Telina, assim como o vovô do Catu, assim como, todos eles que estão lá, os irmãos dele. E nesse agradecimento, vocês começam a entender quem era o Luiz Carlos. O Luiz Carlos saiu daqui de Aquirás para ir para a casa do meu avô lá em Fortaleza, que estava com câncer, e ficou lá de plantão, dando toda a ajuda, dividindo com meus tios, com meu pai, esse cuidado com o vovô Mateus, tio dele, que faleceu de câncer em 77. E este momento aproximou mais ainda o Luiz Carlos, nosso primo, da minha família, dos meus tios. Eu era nascido, mas era muito menino. E, aliás, quero dizer que participei como menino de muitas e muitas brincadeiras com eles. A gente ia tomar banho aqui nas levadas do Aquirás, nos açudetes, no Catu, todo mundo junto. Luiz Carlos, meu pai, tio Edson, Antônio Augusto, o Escapelado, o Neguinho, que está aí. Se Deus quiser, vai se recuperar para dar uma boa ajuda aí nesse momento. O Neguinho a gente olha para o Neguinho e vê o Luiz Carlos, né? E eu participei de tudo isso. E fui crescendo, fui me tornando pré-adolescente, adolescente adulto, e vendo o crescimento deles junto, do Luiz Carlos e do meu pai. Como eu disse, eu estou hoje falando do Luiz Carlos, mas a história deles dois se confundem muito. Mas no final eu vou falar só do Luiz Carlos. Mas eu quero fazer essa lembrança. E o Luiz Carlos era um cara tão aguerrido, era tão homem, era tão gigante. Tio aí, afim do nosso querido Fernando, padrinho do Maurício aí. Pai de muitos, não só da Luaninha, que ontem eu vi, depois de muitos anos, quase não a conheci, tive tanta vontade de abraçá-la e não abracei por conta do Covid, mas falei com ela. E o meu pai começou a vida como agricultor e fez um curso de topografia, passou no curso
e foi lá tentar um emprego, conseguiu, se destacou, e nessa coisa desse emprego, meu pai tirou o primeiro lugar, Carlos Augusto, o ex-prefeito Carlos Augusto, tirou o primeiro lugar lá, se destacou como topógrafo e ganhou moral de indicar umas pessoas para empregar, sei lá. O chefe do negócio lá era o seu Renato Grinal. Me narrou isso, o Luiz Carlos, aqui no posto, quando estava tomando uma cerveja com meu pai, eu e meu pai, contou toda essa história, e eu fui tirar algumas dúvidas hoje de manhã com a tia Socorro, a tia Dodô e o tio Edson, e eles reconfirmaram essa história. E aí meu pai indicou o Luiz Carlos para esse emprego lá no Dyer, no antigo Dyer, e ele aceitou. A distância era tão grande de Fortaleza até o Catu, onde eles moravam, ali em frente, onde é hoje o posto policial, era estrada de terra, e meu pai ordenou ao tio Edson, então o menino, o Edson Pires, bem mais novo do que eles, pegar uma bicicletinha lá em Fortaleza, atravessar tudo isso e ir ao Catu para dar a notícia ao Luiz Carlos e ao Miminha, irmão do Luiz Carlos, para ir se apresentar ao senhor Renato Grinal para ocupar lá a função, e lá foi contratado como porta-mira. Meu pai era topógrafo e o Luiz Carlos começou como porta-mira, depois ele foi evoluindo e evoluiu tanto na vida. E eles foram evoluindo juntos. E ambos eram muito parecidos nessa narrativa que eu estou escutando todo mundo falando que o Luiz Carlos ajudava um, ajudava outro, ajudava pessoas que nem o pediam para ajudar. Ele via a dificuldade e podia ajudar e ajudava as pessoas. E nessa coisa dos dois muito parecidos, o meu pai foi para a política, aí impulsionado pelo Alberto Agino, pelo Elano Sá, enfim, meu pai foi para a política e o Luiz Carlos ficou ali na dele, continuou ajudando todo mundo na força dele, os dois fazendo muita coisa juntos, mas antes de meu pai ir para a política, eles trabalharam nisso juntos, depois fizeram uma olaria, foram sócios na olaria para fazer tijolo. E aí começou a história de caminhão na vida do Luiz Carlos. Meu pai ajudou e eles compraram um caminhão e o Luiz Carlos começou a se desenvolver nisso, começou a crescer, narrou o seu primo Rogério Matos nas redes sociais ontem, eu peguei aqui, dizendo que ele já nessa época do caminhão, olha a evolução do Luiz Carlos, mas a mudança de comportamento dele. Todos os sábados ele saía para pagar os trabalhadores e já ia com uns pedaços de carne, umas coisas para dar aquelas pessoas que precisavam. Ele toda a vida fez isso. E foi evoluindo e tal, e nessa amizade muito próxima do meu pai o apresentou a querida Maria Augusta, pessoa espetacular de uma cristã na propriedade máxima da palavra. Meu pai foi o Cupido, conheceu a Maria Augusta, fizeram um grande casamento e os dois juntos cresceram ainda mais, multiplicaram ainda mais tudo aquilo que a Maria Augusta já tinha, a querida Maria Augusta já tinha. Esqueço nunca deles dois sentados ali naquela calçada em frente à casa. Eu tinha um prazer de vê-los ali. Meu pai ainda vive, claro. E ele continuou crescendo, mas sem mudar a forma dele ser. Sempre ajudando as pessoas, sempre agregando, melhorando. Era Luiz Carlos, esse era o Luiz Carlos. Ele sempre ajudou demais toda a vida. Sempre pegou as oportunidades da vida e fez com que ele melhorasse a vida dele, mas continuasse ajudando as pessoas. Ele nunca abandonou ninguém. Ontem, no cortejo dele, eu vi nos olhos das pessoas, mesmo o medo das pessoas de ficarem perto por conta da Covid, mas a satisfação que as pessoas estavam lá para dar o último adeus a Luiz Carlos. Como eu disse no começo, Luane, você não foi a única órfã que ficou com a partida do seu pai, não. Muitos e muitos. Familiares e não familiares. E aí eu vou dizer o que o Luiz Carlos significou para mim nessa última etapa da vida dele. Meu pai partiu, para mim, prematuramente, aos 76 anos, assim como o Luiz Carlos, nosso primo, partiu com 75. Tinha muito para dar ainda, muita energia, os dois. E eu, na proteção máxima da minha vida, para não sofrer muito com a partida do meu saudoso pai, transferi algumas coisas. Primeiro, eu criei essa reunião, que ele não partiu, ele está aqui ainda. Tanto que quando acontecem as coisas, eu quero sempre contar, meu pai. E uma das coisas que eu transferi foi a imagem, para a imagem do Luiz Carlos, meu primo, nosso primo. E todas as vezes que eu o via sentado ali naquela esquina do Saraiva, ou na calçada da Tia Paizinha, ou na calçada do Negro, ou na frente da casa dele, ou aqui no sítio dele aqui atrás, onde eu ia sempre conversar com ele, muitas vezes para trocar informações sobre a questão do sítio pós-morte do meu pai, eu transferi, toda vida que eu olhava para o Luiz Carlos sentado ali naquela esquina, eu sentia como se meu pai ali tivesse. É um conforto no meu coração.
Além de que conversar com o Luiz Carlos era sempre uma garantia de um momento de alegria, de receber um afago e aquelas brincadeiras dele maravilhosas. Essa frase que a Luana falou lá no velório do pai dela, e aqui eu estou tentando, Luana, fazer isso que ele pediu a você, que ela disse, eu não vou aqui chorar e tal, eu vou aqui falar o que ele gostaria que eu falasse. O homem medonho sou eu, como repetiu aqui o presidente Jair Silva. Ele era, sim, um homem medonho. E deixou um legado muito maior do que ele, na sua forma de agir, na sua forma de ser com as pessoas, de se preocupar com as pessoas. Ele era um homem medonho, Luana. E, voltando aqui às palavras que, quando meu primo Tandinho perguntou a tia Socorro ontem, por que eu estava tão sofrido, é porque eu revivi e mais um pedaço do meu pai foi embora junto com a ida do Luiz Carlos. Mas eu não quero me entristecer aqui, não. Eu queria que a gente usasse o exemplo do Luiz Carlos, todos nós, seres humanos, como meta de vida. Eu narrei aqui que ele começou a vida, o seu primeiro emprego foi como porta-mira de topógrafo do meu pai, viajando o Ceará todo para medir, abrir estradas aí no Ceará todo. Depois foi crescendo, botou negócio com meu pai, com a família, e a família fez olaria, foi dono de caminhão, e foi crescendo, e aí conseguiu ser autossuficiente na sua vida, após um casamento extraordinário com a maravilhosa Maria Augusta, mas continuou sempre ajudando as pessoas, sempre fazendo o máximo para melhorar a vida de todo mundo. Sigamos o exemplo do Luiz Carlos.